Asterisco grita. Ao ver os fluidos do sangue, os olhos do abutre de sangue dispararam nossos raios de excitação quando começaram a gritar histericamente. Um brilho cor de sangue brilhava em seu corpo. Ao mesmo tempo, grandes quantidades de sangue fresco foram expelidas do pescoço da tartaruga de pescoço de cobra como água de uma fonte. Coagulou no ar e acabou por formar pedaços de coágulo de sangue que foram engolidos pelo Bland Vulture. Asterisco descanse em paz. Asterisco logo depois, o Bland Vulture estendeu suas longas e afiadas garras negras e levantou facilmente a carapaça da tartaruga de pescoço de cobra. Usando suas garras, separou a carne fresca em segmentos de carne e começou a devorar a carne. Seus movimentos eram suaves, enquanto ele com indiferença comeu uma tartaruga de pescoço de cobra na frente de suas contrapartes. A majestosa besta apresentava uma combinação perfeita de graça e derramamento de sangue. Moou! Enquanto eles assistiam seu companheiro sendo brutalmente assassinado, o resto das tartarugas de pescoço de cobra lamentou, mas não se atreveu a dar um passo para fora do lago. Leylin observou calmamente essa cena e manteve uma expressão neutra. Isso foi apenas uma ocorrência comum no mundo natural. Antes do avanço para um estágio em que se poderia sobreviver puramente baseado na injeção de energia, tais atos predatórios não eram considerados bons ou maus. Os instintos de sobrevivência eram apenas as regras da vida, destinadas a serem seguidas e respeitadas. Sua capacidade de controlar a linhagem. Pelo contrário, Leylin estava realmente muito interessado nessa habilidade específica dos abutres de sangue. Além disso, diferentemente da tartaruga de pescoço de cobra, um urubu maduro era pelo menos o padrão de um rank 3, o critério mínimo para alcançar o sangue antigo puro. Leylin estava extremamente interessado nas origens dessas criaturas da linhagem. É só que, eu deveria ir. Leylin acariciou seu queixo. O abutre do Rei Sangue pode ser da Estrela da Manhã, e sob sua detecção, o feitiço furtivo de Leylin não teria qualquer efeito. No entanto, se o King Bland Vulture ainda estivesse no status de rank 3, mesmo se estivesse no ápice da Crystal Phase, Leylin ainda estaria confiante em sua capacidade de se esconder. O número de escolhas que nós humanos temos é muito problemático. Leylin pensou. Ele suspirou sentindo que estava em uma encruzilhada na vida, com uma névoa densa encobrindo seu destino. Na verdade, essa era uma escolha que as pessoas teriam encontrado muitas vezes na vida em que suas escolhas finais podem resultar em resultados diferentes, tanto bons quanto ruins. Eu vou ou não? Leylin debateu consigo mesmo. Asterisco Trinhin. Asterisco Leylin jogou uma moeda dourada e aterrissou nas costas de sua mão com o Lookbeard olhando para ele. Mesmo depois de um longo tempo, a moeda não foi gravemente danificada, fazendo com que Leylin desse um suspiro de alívio. Desde que a moeda do destino não quebrou, isso significa que os urubus não têm um rank 4 no meio deles. Eu posso me arriscar. Os olhos de Leylin ardiam de paixão. Decoy of Destiny foi o maior feito de Leylin em Twilight Zone. No entanto, isso traria enormes desgraças se fosse utilizado para prever as habilidades dos Morning Star Magi. Mas apesar dessa falha, ela ainda beneficiava Leylin sem dúvida. Como nenhuma única rachadura apareceu na moeda quando ele fez a previsão, isso sugeriu que não havia seres da Estrela da Manhã bloqueando seu caminho. Isso foi bom o suficiente para ele. Mesmo que ele usasse tudo o que tinha, ele não poderia preencher a lacuna entre ele e um poder da Estrela da Manhã. Enquanto o oponente não estivesse no reino da Estrela da Manhã, Leylin estava disposto a assumir o risco. Asterisco show! Asterisco neste momento, o abutre de sangue no chão já havia terminado sua refeição. Leylin ficou atordoado, enquanto olhava o urubu voar para o céu com os restos da tartaruga de pescoço de cobra na boca, como se quisesse trazer os restos mortais de volta ao ninho. Esta é a minha chance! Os olhos de Leylin brilharam intensamente quando ele iniciou sua Shadow Stealth. Ele escondeu sua figura nas fendas e penetrou furtivamente na carcaça da tartaruga de pescoço de cobra. O vento uivava incessantemente. O abutre de sangue decolou em alta velocidade. A fricção criada pela turbulência fez com que as faíscas fossem criadas com o cadáver da tartaruga de pescoço de cobra. Felizmente, a colisão do fluxo de ar cessou depois de atingir uma certa altura.
O Bland Vulture viajou em alta velocidade, fazendo com que a visão de Leyland da paisagem abaixo fosse a de um borrão. Cerca de 10 minutos depois, eles chegaram ao seu destino. Leyland mal podia esconder a expressão chocada em seu rosto quando viu as enormes sombras não longe dele. À sua frente havia uma enorme montanha, solitária e ereta. Não havia uma sugestão de vegetação, em vez disso, emitia um brilho escuro que fazia parecer como se fosse algum tipo de estrutura de metal. Espalhadas por toda parte havia enormes cavernas, das quais Bland Vultures podiam ser vistas gritando. Eles foram sincronizados em sua cacofonia. Não só os seus gritos penetrantes eram 10 vezes mais fortes do que os dos indivíduos, eles fizeram com que a linhagem de Kemoin de Leyland tivesse uma reação estranha, como se estivesse prestes a deixar seu corpo. Felizmente, esta foi apenas uma alucinação momentânea. Sob a supressão de sua força espiritual da fase de vapor, desapareceu sem deixar vestígios. A habilidade do Bland Vulture de controlar as linhagens é realmente aterrorizante, resmungou Leyland. Além disso, este jardim ecológico é muito vasto e amplo. Leyland desenvolveu dúvidas em relação ao seu julgamento anterior. Não me diga que este lugar não é simplesmente um jardim ecológico ou um jardim de mago, mas uma dimensão de bolso dentro de outro. Havia rumores de que, entre as várias dimensões de bolso que os antigos magos deixaram como legado, alguns continham bolsões adicionais. Esse tipo de camadas era extremamente difícil, pois era impossível mudar uma dimensão para outra. Mesmo que Leyland possuísse alguns itens espaciais, ele não conseguiu colocar seu anel de armazenamento em sua bolsa de armazenamento. Mas era muito óbvio que os magos antigos tinham métodos para romper com sucesso essa restrição, construindo assim essa dimensão de bolso dentro de uma dimensão de bolso. Esse tipo de dimensões de bolso era conhecido como núcleos. É necessário que a enorme riqueza e poder dos antigos magos consigam construir tal núcleo. E nesse núcleo estavam armazenados todos os tipos de recursos, muitos dos quais transformariam os magos da Estrela da Manhã em verdes de inveja. Como o Filho do Sol estava dentro da organização de Areia Rápida, seus poderes seriam considerados de primeira qualidade mesmo nos tempos antigos. Tais organizações teriam, portanto, a capacidade de construí-las. Leyland adivinhou como se ele olhasse para a totalidade do castelo de areia movediça, que era, na verdade, uma extraordinária dimensão de bolso. Asterisco show! Asterisco neste momento, o Bland Vulture com Leyland soltou um pio harmonioso e desceu em uma das enormes cavernas. Asterisco ban! Asterisco a carcaça da tartaruga de pescoço de serpente foi jogada no chão, após o que o abutre de sangue começou a grasnar. Alguns pequenos abutres cor-de-rosa saíram da caverna, roendo a carne. Era óbvio que esses pequenos Bland Vultures eram apenas crianças. Não só os seus corpos tinham tons de rosa, eles eram completamente carecas, tendo ainda que cultivar penas. Eles eram semelhantes em força aos acólitos de nível 3. Depois que esses urubus crescem até a idade adulta, eles podem alcançar o nível de um mago de 3 graus. Além disso, eles são capazes de controlar as linhagens. Uma vez que eles eram capazes de voar também, seus ovos, se vendidos, seriam definitivamente capazes de obter um preço alto. Leyland olhou para o bebê Bland Vultures, que eram tão pequenos quanto garotas, e achou que era uma pena. Desde que nasceram, esses abutres de sangue só sucumbiriam à primeira criatura que viram depois que saíram de suas conchas, e nunca poderiam ser domados por mais ninguém. Aproveitando os abutres de sangue que comiam a carcaça, Leyland secretamente saiu da carcaça da tartaruga de pescoço de cobra e foi até um canto da caverna. Técnica da sombra. Leyland usou uma runa mágica complicada em si mesmo. A escuridão imediatamente encobriu e Leyland desapareceu nas sombras. Os abutres de sangue estavam conduzindo Leyland pelo muro e, ao mesmo tempo, Leyland sentiu uma força vital aterradora flutuando da caverna mais central. Esse foi definitivamente o King Bland Vulture, um pico de classificação 3 Crystal Fase Criatura. Sob a detecção de tantas criaturas de alto nível, seu Shadow Stealth não resistiu por muito tempo, por isso Leyland havia usado ainda outro feitiço. A técnica da sombra não era exatamente um feitiço, mas uma técnica especial. Quando Leyland estava em Twiligit Zone, ele havia coletado muitos modelos de magias Rank 3.
Embora a maioria deles fosse falha, ainda havia alguns que estavam em boas condições. Então, com esses modelos como ponto de partida, ele desenvolveu sua própria técnica especial que era compatível com o Shadow Stealth. Entretudo, muitos dos registros antigos dos Elfos Negros deram-lhe muitas ideias em seu desenvolvimento da técnica especial. Técnica de sombra. Pode ser usado isoladamente para ocultar o corpo físico do usuário, ou pode ser usado em combinação com a magia Rank 1 de Shadow Stealth, aumentando o Trident, caso em que a força final será semelhante à de um feitiço Rank 3. Era muito difícil desenvolver uma magia de classificação 3 independentemente, mas Leylin achou o Shadow Stealth um feitiço fácil de conjurar. Era raro encontrar uma combinação de compatibilidade com linhagem e aptidão. Por isso, Leylin personalizou esta técnica da sombra para ampliar a habilidade do Stealth da sombra, elevando-a ao status de Rank 3. A combinação do Shadow Stealth e Shadow Technique imediatamente produziu um resultado final assustador. Leylin podia sentir claramente que sua própria sombra estava sendo engolfada por uma camada de densa escuridão. Ele tinha sido mantido em vantagem antes, como ele sentiu que seria descoberto a qualquer momento, mas agora, esses sentimentos de apreensão tinham desaparecido completamente. Então, os abutres de sangue gostam de ambientes metálicos. Isso é algo que os livros nunca mencionaram. Leylin ignorou a troca da família dos abutres de sangue e, sem consentimento, olhou em volta do ninho do abutre de sangue. A caverna era enorme e sombria, mal iluminada, e tinha o mau cheiro de uma certa criatura. Claro, isso não importava muito para Leylin. Seguindo o caminho até o fundo da caverna, Leylin viu um enorme ninho de pássaro feito com pedaços de ouro. Ao lado, havia vários ninhos menores, tecidos com outros talos e raízes desconhecidos, irradiando uma luz fraca. Isso é! Leylin se aproximou e imediatamente arregalou os olhos ao ser atraído pelos objetos dentro do ninho de ouro. Cristais linhagem, frutas Dragonrot e ossos secos de criaturas da linhagem. Ele foi imediatamente capaz de reconhecer alguns itens.